A Bíblia diz que Judas traiu Jesus com um beijo. Isso exatamente é um fato que nós encontramos na Bíblia. Mas a coisa mais importante que nós encontramos hoje, nos dias atuais, nas igrejas chamadas igrejas protestantes ou igrejas de Deus, nós temos visto homens usando também a mesma técnica do beijo, não para poder trair a outra pessoa ou para poder vender a outra pessoa, mas para poder expulsar os demônios. Exatamente isso mesmo, meu amigo, minha amiga. Alguns líderes religiosos estão usando exatamente esta técnica de beijo como algo de transferência do demônio. Demônio sendo de um corpo, uau, isso é algo impressionante. E também a Bíblia nos explica de que Paulo, ele orava para lenços para que as pessoas pudessem serem curadas. Mas imagine o que está acontecendo. Alguns líderes religiosos, eles estão usando a roupa interior. Isso mesmo, a roupa interior do corpo para poder orar e para poder abençoar. Isso, não sei se é escriturístico ou não, mas é algo que tem acontecido nesses últimos dias. Disso nós temos evidência. Então, espere só para ver. Não se retire do vídeo. Aguarde ainda mais um bocadinho, porque temos grandes evidências para podermos mostrar para ti neste exato momento. Em tantos shows de mágica, nós já vimos pessoas a fazerem vários tipos de truques, retirar vários objetos pela boca. Mas também nós temos visto em algumas igrejas, pastores a retirarem dinheiro pela boca. Uau! Isso é algo inacreditável. Que tamanho de poder de Deus é esse que faz com que até os próprios pastores, líderes religiosos, eles vomitem dinheiro pela boca? Uau! Essa deveria ser a melhor igreja que deveria existir nessa face da terra, porque as pessoas poderiam buscar a Deus por questões de bens materiais, porque um homem tem poder glorioso de poder trazer a riqueza para as pessoas. Essa evidência é a mais mínima de todas as evidências que nós temos. E se ainda estás nesse vídeo, pause, aguarde, porque a maior evidência que nós temos é de um líder religioso na qual ele afirmou de que foi para o céu. Deus o arrebatou para o céu e ele foi para ter com os anjos. Isso é algo normal e já ouvimos tantas histórias. Mas a coisa mais impressionante que nos deixou tão impressionados com as evidências que nós coletamos é de que ele retirou fotografias com os anjos de Deus no céu. Sabe depois o que aconteceu? Então, não se retire nesse vídeo, porque estamos exatamente neste momento para poder te revelar o que realmente aconteceu depois destas retiradas de fotografias no céu com os anjos de Deus. Então, se caso tu tenhas gostado do nosso trabalho, nós pedimos com que tu peças deixar o seu like, inscreva-se nesse canal e também partilhe esse canal se tiveres à vontade, com que algumas pessoas possam ter o mesmo conhecimento das evidências que nós sempre temos trazido para este canal. Enquanto alguns líderes religiosos eles têm a liberdade de poder adorar a Deus, com tanta liberdade que Deus lhes forneceu, eles não estão aproveitando bem da sua liberdade, porque alguns deles até estão indo em zoológicos para poder mostrar alguns shows que parecem sons mágicos. Porque a Bíblia diz de que Daniel ele esteve na cova dos leões e que até Deus fechou a boca dos leões para que não pudessem devorar a Daniel. Mas este líder religioso ele preferiu exatamente ir para o parque para poder mostrar à sua igreja de que o mesmo Deus ele ainda tem poder para poder fechar a boca dos leões. Com Deus não se brinca e com Deus nunca se testa. Mas alguns crentes famintos por evangelho nos territórios chineses estão sendo impedidos de obter a liberdade de adoração ao Deus eterno, porque realmente desde o partido do PCC, Partido Comunista Chinês, que entrou no seu poder desde 1949, houve perseguição aos cristãos e se intensificou seriamente. Com isso, exatamente teve algumas consequências, como as religiões passaram a ser rigidamente controladas pelo Estado, a Igreja Católica foi proibida de manter laços com o Vaticano e as igrejas não registradas foram fechadas. E com isso, o governo chinês exatamente ele optou em abrir uma igreja patriótica católica chinesa, na qual o governo ele deveria controlar essa igreja seriamente, impondo as doutrinas deles para a Igreja de Deus. Então, antes de falarmos nesse vídeo a respeito da libertinagem que alguns homens estão a ter, pois desde que houve a Revolução Cultural em 1966 a 1977, foi realmente um dos períodos mais violentos contra qualquer religião na China, onde as igrejas foram destruídas, líderes religiosos foram perseguidos, alguns realmente foram sequestrados, igrejas demolidas, igrejas fechadas e o culto foi praticamente eliminado da vida pública. Enquanto alguns tentam buscar a Deus com tanta liberdade que eles têm, mas buscam dos caminhos errados, existem aqueles que têm a sede de poderem buscar a Deus e não estão a conseguir por questões políticas, religiosas que não estão resolvidas. Enquanto que alguns países estão tentando fazer o seu máximo para fazer com que a guerra possa parar, alguns países mundialmente estão exatamente investindo mais no seu poder militar. E com isso, alguns países estão tendo a liberdade para poder se adorar e alguns deles estão fazendo com que haja realmente opressão por questões de comunismo. E quando falamos de questão de comunismo, estamos a se referir exatamente de um país ditatorial como o país da China. Porque na era moderna dos anos 1980, a China houve um grande crescimento do cristianismo e também do aumento das igrejas domésticas, neste caso, igrejas em casa. Porém, o governo chinês nunca permitiu a liberdade religiosa plena.
E a partir dos anos 2010, especialmente com o presidente Xi Jinping, a repreensão voltou a aumentar, na qual algumas igrejas foram destruídas, cruzes foram retirados de suas igrejas, alguns pastores foram presos por atividades ilegais e também controle das versões bíblicas, tendo exatamente o poder para a tradução e das versões bíblicas. Isto mostra realmente que as pessoas isso realmente mostra de que o mundo está chegando no seu final. Enquanto isso tem acontecido com os crentes que são piedosos, que estão exatamente impedidos de poder adorar, alguns deles estão tendo a liberdade para poder adorar. Isso nos países de libertação. Isso em países que estão livres para poder adorar a seu Deus, qualquer Deus na qual eles desejam. Porque até alguns deles estão tendo exatamente uma tamanha de liberdade que está se transformando em libertinagem, e alguns deles estão enganando até o seu próprio povo. Outros mentindo de que têm o poder para poder curar qualquer tipo de doença, e com isso estão se enriquecendo. E alguns deles estão exatamente vendendo águas. Outros estão vendendo óleo. Outros estão vendendo azeite. Outros estão vendendo cajado. Cada um está a fazer exatamente aquilo que eles querem. Mas isso nós não somos dignos para podermos condenar atos realmente que estão acontecendo nesses últimos tempos, porque quem tem autoridade e autonomia de poder julgar apenas é Deus. Por exemplo, este homem que convoca a sua igreja para poder os abençoar. Mas essas bênçãos deverão começar pelas vestimentas interiores. Homens, mulheres e até crianças não escaparam exatamente desse ato deste pastor. Talvez foi uma revelação divina que ele teve. Eu não sei. Escreva também nos seus comentários exatamente a respeito desse ato que esse pastor ele fez, de fazer com que o seu povo tirasse a roupa interior logo no meio da igreja para ele poder abençoar. Mas quem realmente teve a verdadeira revelação foi este pastor que afirmou que foi ao céu e teve a oportunidade de dar fotografia com os anjos de Deus. E no final ele começou a vender as próprias fotografias para os crentes da sua própria igreja. Uau! Isso parece ser algo engraçado, mas é a realidade daquilo que tem acontecido nesses últimos tempos. E com tantas críticas que ele começou a receber a respeito das fotografias, de que foram fotografias editadas, isso fez com que ele pudesse exatamente parar de publicar as suas fotografias e que fez também com que o comércio das fotografias pudesse parar. Mas com isso ele teve como uma grande consequência, ele conseguiu arrecadar vários valores monetários que fizeram com que ele pudesse estar em um alto nível de vida. Mas diante de todas essas evidências, nós temos também esta aqui, na qual esse pastor ele exatamente decidiu em fazer uma transferência de espíritos malignos. Os espíritos malignos nós temos visto muitos usando métodos diferentes para poderem curar. Outros usam serpentes, outros usam seus pés, outros estão usando a grama, outros estão usando azeite, outros estão usando a água. Cada um pensou de alguma coisa e encontrou alguma escritura para poder usar e ele está a poder usar. Outros são fatos bíblicos e outros não são fatos bíblicos que nós temos encontrado. Mas este fato aqui, não sei se realmente é um fato bíblico que nós temos visto ou que já houve ou não. Apenas sabemos de que Judas traiu Jesus com apenas um beijo. Mas este pastor, ele preferiu exatamente tirar esse demônio usando um beijo. Realmente, talvez ela até seja esposa de alguém. Mas a Bíblia diz de que o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando as pessoas não têm o conhecimento da verdadeira fé na qual eles estão seguindo, eles tornam-se escravos dos seus próprios líderes religiosos. Então, após todas essas evidências, se você gostou do vídeo, nós pedimos com que você possa dar um like neste vídeo, você possa se inscrever e que também possa partilhar. E se não conseguiu ver os nossos vídeos anteriores, nós temos mais evidências e nós te recomendamos com que tu possa voltar e que veja a nossa playlist a respeito das evidências que nós temos visto nesses últimos tempos.